Malta, ao volante de uma das melhores motas do mundo, comparável com um automóvel, por exemplo, ao Volkswagen Karossa, venho responder-vos a uma das questões que me é colocada muitas vezes. É: qual o tipo de lubrificante que o meu automóvel utiliza? Ora bem, como vocês sabem, os lubrificantes são gorduras e as gorduras perdem viscosidade com a temperatura. Razão pela qual, para as classificar, foi necessário escaloná-las. Como? Aquelas que perdiam ou que perdem viscosidade mais rapidamente e aquelas que perdem viscosidade com mais dificuldade. Umas são as mais líquidas e outras são as mais espessas. Para tal, criou-se um gráfico de comparação e que é o gráfico que me dá o índice de viscosidade de cada lubrificante. Cada lubrificante, consoante a sua espessez e consoante a sua tecnologia, vai-me fornecer um índice de viscosidade diferente. O índice de viscosidade, esta sigla, é o que aparece nas latas do lubrificante e que aparece aqui, por exemplo, neste caso, 10W40. O 10 significa que este lubrificante tem um índice de viscosidade de 10 a frio e um índice de viscosidade de 40 a quente. Muito bem. Cada lubrificante tem este seu grau ou índice de viscosidade, tem mais características, cada vez mais os lubrificantes têm mais características. Porquê? Porque cada vez mais os automóveis e as máquinas são mais exigentes em termos específicos, pontuais, por exemplo, filtros de partículas, inicialmente motores turbinados e por aí fora foram fazendo com que a família dos lubrificantes se tornasse cada vez mais cheia de aditivos e mais cheia de características, de índices que vão caracterizar cada lubrificante. À parte desses índices todos, que são todos muito importantes e todos em falha poderão ocasionar problemas graves, o índice de viscosidade é dos mais importantes. Porquê? Porque nos dá precisamente o trabalho, como é que este lubrificante vai funcionar perante a temperatura. Como vocês sabem, os motores de automóveis, os motores aquecem e este aquecimento, em contacto com o lubrificante, vai fazê-lo, como disse ao início, perder a viscosidade. A questão que se coloca é a seguinte: no meu caso, no nosso caso, no caso do meu carro, onde é que está a resposta para esta coisa? Então, qual é a característica que um lubrificante tem que ter para trabalhar no meu automóvel? Ora bem, essa questão é respondida no manual do automóvel. O manual do automóvel é a ferramenta base para saber estas e outras informações sobre o automóvel. Nesta página, ou melhor, numa página idêntica a esta, onde surgem uns gráficos com umas setas que nos dizem os vários índices de viscosidade dos óleos que podem ser utilizados num determinado motor, temos os índices nestas linhas e temos as temperaturas das envolventes aqui na parte esquerda do gráfico. Ora bem, sabendo a que temperatura que o motor vai trabalhar, vai funcionar, portanto, eu posso escolher o óleo certo, ou melhor, a viscosidade, o índice de viscosidade certo para aquela temperatura. É claro que este índice de viscosidade é uma coisa que vai variando consoante a temperatura. Imaginemos, se eu tiver um automóvel a trabalhar no Polo Norte, ele vai ter uma envolvente muito mais fria e não vou precisar de um óleo tão espesso como, por exemplo, se estiver a trabalhar aqui no nosso clima ou, por exemplo, no Norte da África. Esta questão do índice de viscosidade é muito importante e é uma coisa que varia também com a utilização do automóvel. Eu não queria estar a complicar mais este tema, mas, por exemplo, à medida que o motor vai envelhecendo, ele vai precisando cada vez mais de espessez. E porquê esta espessez? Para colmatar as folgas que vão sendo criadas com o desgaste. Razão pela qual alguns fabricantes, para além desta lista que está aqui, de viscosidades e de temperaturas, nos fornecem
um índice de viscosidade também entrando em linha de conta com o desgaste do motor. Okay? Por exemplo, se precisarmos de um óleo que não tenha grande variação de índice de viscosidade, por exemplo, um 10 W20, por exemplo, um 10 W30, eu posso recorrer a uma base mineral, ok? Desculpem, uma base com aditivos que vão classificar esse óleo mineral. Se eu precisar de maior viscosidade, de maior ginástica a nível de viscosidade, eu já terei que, por exemplo, avançar para um semi-sintético. E se eu precisar de um óleo completamente energético, completamente elástico, por exemplo, para apanhar uma gama de viscosidades que poderão ir, uma gama de índices de viscosidade que poderão ir, por exemplo, do 0 até aos 60, eu vou ter que recorrer a um óleo sintético de alta performance. Porquê? Porque esse óleo vai-me manter a viscosidade mais ou menos numa franja de temperatura que vai dos 0 até aos 60 de índice de viscosidade. Okay? Espero ter ajudado, espero não ter complicado e alguma dúvida, mensagem privada. Um grande abraço e tudo de bom para vocês. Hoje não tenho operadora de câmara, vou ter que desligar a coisa sozinho. Adiós.